Quando se fala em Satanás ou diabo, todo mundo sabe de quem se trata. Um ser maligno que quer destruir nossas vidas. Mas afinal, você sabe de onde ele veio, para onde vai, qual é o objetivo central dos seus planos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre Lúcifer. Já em direto ao ponto, Lúcifer era um querubim, cobridor. Inclusive no trono de Deus havia querubins, conforme o salmista diz. O Senhor reina, as nações tremem e o seu trono está sobre querubins. Abala-se a terra. Lúcifer era um desses anjos de proeminente autoridade. A beleza era sem defeito e assombrosa. Sua sabedoria perfeita, seu brilho era admirável e inspirador. Só que em um determinado momento da história celeste, Lúcifer se deixou criar orgulho em seu coração. E se você me perguntar, Maurício, mas como é que um local no céu perfeito, onde não há pecado, como nesse local poderia existir ou surgir orgulho, cobiça ou algo do tipo? Essa é uma dúvida de milhões de cristãos ao redor da Terra. Não sabemos. Isso é um mistério. Só entenderemos esses detalhes com mais precisão no céu. Então nele criou-se orgulho, ciúmes, descontentamento e exaltação própria, até que ele começou a criar problemas no céu e até mesmo tentar destruir o próprio Deus e destituí-lo da sua mais alta posição. Olha só a gravidade do pecado. Lúcifer, ele era um dos seres que tinha mais alta posição, sem pecado, era formoso na sua majestade e ainda assim cobiçou o trono de Deus. Ele queria ser aquilo que ele não podia ser. Ele queria algo além daquilo que Deus já tinha oferecido. Ou seja, ele cometeu cobiça. Inclusive, é por conta desse motivo também, por conta da lei que rege o céu, que Deus estabeleceu nos seus mandamentos para não cobiçar nada do seu próximo. No livro de Ezequiel conta mais detalhes sobre Lúcifer e vou mostrar para você. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava, perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Você vê que a adoração é um ponto-chave nesse conflito entre Deus e Satanás. Eu já falei isso em um vídeo meu anterior sobre a marca da besta. Eu expliquei que a adoração era um tema principal, é um tema-chave, um ponto-chave. Então o que Lúcifer faz é justamente querer a adoração para si, querer ser adorado assim como Deus era. Ele queria o trono de Deus porque queria exercer o poder de autoridade e queria que os anjos se prostrassem diante dele para que ele fosse adorado. E muitos pecados que são cometidos hoje giram em torno de adoração. Por exemplo, adoração a Maria, adoração a santos de pau, de pedra, de gesso, de metal. Inclusive, lá no Monte Sinai, Moisés desce do monte e o povo estava lá embaixo adorando um bezerro de ouro. Deus castigava o seu próprio povo porque eles adoravam outros deuses, abandonavam o Deus verdadeiro para adorar coisas ao invés do Criador. O próprio Satanás, ao levar Jesus para o alto do templo, ele prometeu todas as honrarias, poder, os reinos em troca de adoração. Então tudo que ele faz, quer seja por meio de músicas, quer seja por meio de programações, festas, tudo aquilo é uma liturgia em adoração a ele mesmo. Essa questão da adoração é um ponto muito sério na vida do cristão. Num certo episódio, quando o anjo mostrou as visões para o apóstolo João, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, ele cai aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo o proíbe. E na escrita João diz o seguinte: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Agora, se um anjo perfeito que mora com Deus, está a serviço de Deus 24 horas, não aceita a adoração, porque sabe que a adoração tem que ser exclusiva para Deus, por que um mero homem, um pastor, um líder ou até mesmo um papa recebe a adoração para si e estimula os seus fiéis a adorarem coisas ao invés do Criador? Objetos de prata, de metal, de gesso, de pedra, ao invés do próprio Cristo. E isso seria algo muito importante a ser analisado, porque a adoração é o tema-chave do conflito do bem e do mal. A quem você adora? Você adora homens, objetos, líderes ou você adora o próprio Deus? Mas voltemos aqui para mais detalhes sobre Lúcifer. Acompanhe. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração: subirei aos céus,
Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no trono da Assembleia. No ponto mais elevado do Monte Santo subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Então Lúcifer foi expulso do céu, ele com a terça parte dos anjos. Ele causou uma confusão, um alvoroço no céu, enganou a terça parte, e esses anjos que adoravam a Deus por milênios e milênios passaram para o lado de Lúcifer. Houve rebelião, não se achava mais lugar para ele e Deus teve que expulsá-lo para a terra. Que é exatamente o texto famoso do Apocalipse que diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E quando Jesus veio em carne, ele começou a alertar coisas do reino e os perigos de Satanás, a desmascarar pouco a pouco. Então Satanás começou agora a ser introduzido, se apresentar para a humanidade de maneiras disfarçadas. Começou a se apresentar por meio das músicas, dos filmes, das séries, das brincadeiras que aparentemente são inofensivas, diversões que fazem com que a imagem de Lúcifer não seja tão ruim. Nossa, tadinho! O mundo está tentando fazer com que a magia, bruxaria, feitiçaria, horóscopo, tudo aquilo que tem a ver com o ocultismo seja algo divertido, algo normal. Quando você volta os olhos para as séries, para os filmes, Lúcifer é tratado como um ser bonito, divertido, engraçado, romantizando sorrateiramente a imagem dele para que fique completamente despreocupado e não leve este ser a sério como ele deveria ser levado. E Satanás é para ser levado a sério na sua essência. E a essência dele é fazer a mesma coisa que ele fez com os anjos que caíram com ele, que agora são demônios, porque ele quer fazer exatamente o que ele fez no céu. Ele quer que você duvide do caráter do Criador. Ele quer colocar centenas de distrações e prazeres ao seu redor para que você não tenha tempo de ler a Bíblia e também não tenha tempo de orar. E ele vai fazer de tudo para levar o máximo de pessoas para o lado dele, assim como ele fez no céu. Ele queria que todos os anjos ficassem do lado dele, queria que os anjos o adorassem, o venerassem. Só que não foi possível. Então Deus decretou o seu fim eternamente, decretou a sua sentença de perdição, e aí ele volta-se o ódio para Deus e agora trabalha para vingar-se dos seus filhos, que somos nós, para que o máximo de pessoas possíveis possam se perder assim como ele e seus anjos vão. Eu lembro que quando criança, os filmes e os desenhos tratavam Lúcifer como se fosse aquele diabinho, aquele ser vermelhinho com chifres, aquele tridente, e a gente não leva a sério, aquilo fica meio engraçadinho. Só que Lúcifer não é este serzinho vermelhinho com tridente que bota você lá no foguinho, não. Lúcifer é um ser pessoal. A Bíblia diz que isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então aquele ser que era de majestade, aquele ser de brilho puro, ele pode se disfarçar de qualquer coisa. Inclusive lá no Éden, ele se disfarçou de uma serpente. Ele fez um ato de mediunidade. Mas ele pode se disfarçar através de uma pessoa, através de uma música, ele pode se disfarçar de um ambiente. E aí você está com aquela pessoa, está com aquele ambiente, está naquele local completamente inadequado. E aí você acaba caindo nas tentações, assim como Adão e Eva caiu, assim como milhares de outros caíram, até que essas pessoas se acostumem com o pecado e abandonem de vez a experiência com Cristo. E o que isso significa? Significa que Satanás não vai se apresentar da maneira com que ele realmente é, que é um ser cruel, um ser mau, que quer destruir, que quer fazer com que as pessoas percam sua salvação. Ele não vai se apresentar dessa maneira. Ele vai se apresentar de maneiras que são atrativas. Ele virá com coisas aparentemente boas, ideologias, uma mulher bonita, um homem bonito. Só que no final desse percurso, o que você vai encontrar é apenas desgraça, dor, sofrimento e ruína. No final dos tempos, Satanás irá personificar, ele irá imitar a volta de Cristo. Ele pode se transformar no que ele quiser, ele pode fazer eventos, simular aparições, o que quer que seja para que você acredite em tal procedimento. Por exemplo, a pessoa às vezes faz magia negra e acontece um milagre. Só que não vem de Cristo, porque ele também tem poder de fazer tais ações. E o que cabe a nós? Cabe a nós estudar a palavra e ver se aquele procedimento condiz com as Escrituras, é de Deus.
Se aquele procedimento não condiz com as escrituras, não é de Deus. Então o objetivo desse vídeo é fazer com que você abra os olhos para quem é Satanás. Não brinque com as coisas, não brinque com as coisas que são aparentemente boas. Cuidado com as músicas, filmes, amizades, quaisquer outras coisas que possam te influenciar a deixar os caminhos de Deus e a te fazer a pecar. Pois foi exatamente o que ele fez lá no Éden. Ele fez um ato de mediunidade com aquela serpente e ele apresentou um fruto maravilhoso e belíssimo para Eva, que era da árvore da vida. A serpente era o animal mais belo do jardim. Olha só como ele usa sempre as melhores ferramentas. E depois que ele fez com que Eva se apaixonasse por tudo que estava vendo, estava admirada, foi exatamente aí onde ela caiu. Então cuidado com as tentações, os desejos do coração, aquilo que aparentemente é boa. Confira nas escrituras, pesquise, avalie e não confie nos seus sentimentos, pois foi exatamente por esse ponto que Adão e Eva caiu e hoje nós estamos nesse mundo.